Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Sempre pregam um Deus que se esconde, um Deus que as pessoas têm medo de pronunciar o nome dele, um Deus que fica afastado e escondido do homem. Eu tenho certeza que você ficará impressionado depois desse devocional. Mas eu quero lembrar você que todos os dias estamos aqui, leitura da palavra, explicação da palavra e oração. É uma forma de buscarmos a comunhão, a presença desse Deus Todo-Poderoso. Livro de Mateus, capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Observe aqui que Deus está, inclusive, se colocando, porque Deus que sempre aparece em uma figura masculina, aqui ele utilizou um termo de uma galinha tentando colher, tentando amparar, guardar os filhotinhos, os pintinhos, debaixo das suas asas. Então aqui vemos um Deus que não esconde do ser humano, que não afasta do ser humano, mas um Deus que sempre quis estar perto, sempre quis estar protegendo e o ser humano sempre fugindo da presença desse Deus. É muito comum quando você está lendo o Antigo Testamento e você depara com um texto tipo: "E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor". Sempre você vai observar esse tipo de comportamento do povo de Israel fugindo de Deus. Por exemplo, quando Deus resolve plantar um jardim no Éden. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Deus planta um jardim e coloca o homem lá no jardim, o homem que ele criou. Para quê? Para conversar com o homem, para relacionar com o homem, para ser amigo do homem, para estar ali tendo a comunhão, porque Deus é amor e amor precisa de relacionamento, precisa de comunhão. Segundo passo que nós vemos aqui de comunhão de Deus com o homem, Gênesis capítulo 3, versículo 8, Deus visita o homem no jardim. Deus ia no jardim para conversar com o homem, para visitar com o homem. O homem conhecia a voz de Deus. Que coisa mais linda. Então Deus planta um jardim e coloca o homem lá. É como se Deus estivesse transferindo parte da sua glória para essa terra. Um local onde ele pudesse se relacionar com o ser humano. Mas depois vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 23, que o homem peca e é afastado do jardim do Éden, porque senão ele cometeria outro grande problema, que seria comer da árvore da vida. E depois vemos que o homem começa a criar cidades, começa o período do governo humano e o homem vai se afastando cada vez mais de Deus. Então o homem que afasta de Deus, o homem que desobedece o Senhor, o homem é que se coloca em uma condição de pecado, e condição essa que Deus não pode suportar, é uma condição de desobediência. E não é que Deus se afasta do homem, mas o homem que se afasta de Deus. Prova disso que Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. Nesse tabernáculo tinha o pátio. No pátio tinha mesa, tinha na verdade um altar de sacrifício, uma pia para purificação. Dentro da tenda que havia, porque o pátio fazia parte de todo o tabernáculo, então do lado de fora da tenda tinha o altar de sacrifício e tinha uma bacia para purificação.
mas dentro da tenda tinha duas repartições. A primeira repartição tinha uma mesa com os pães e tinha um castiçal, ou menorá, ou candelabro, e logo mais à frente tinha o altar do incenso. Depois tinha uma cortina e tinha a presença de Deus. Ali é como se Deus estivesse chamando o homem de volta para ter um relacionamento com ele. O homem, para a presença de Deus ali, todo o tabernáculo representava Deus, mas era a arca, o lugar, o santo do santo. É ali que era a presença de Deus representada mesmo de forma mais viva, de forma mais ampla. Era aquele local ali, a essência estava toda ali onde estava a arca. Então o homem deveria passar pelo sacrifício ali do altar do sacrifício, que simboliza a cruz de Jesus Cristo se sacrificando por nós. Depois deveria passar e isso tudo na sequência, ele deveria passar pela pia de purificação. Isso fala de limpeza, de espiritual, de Espírito Santo e principalmente de batismo nas águas. Então, primeiro você aceita Jesus Cristo e aceita o sacrifício que Jesus Cristo fez por você. Depois você se purifica, porque existe a santificação progressiva. Então você se lava, se purifica. Agora você tem permissão para entrar dentro da tenda. Dentro da tenda tem a mesa com os pães. Pães fala de fortalecimento espiritual e fala também de comunhão, de alimento, de compartilhar, de participar do pão. E tinha em frente, né, a mesa, do lado da mesa dos pães, do outro lado havia o castiçal. Isso fala de testemunho, de exemplo. O castiçal era a única forma de iluminar a parte de dentro da tenda. E depois, logo mais à frente, depois que você passava pela mesa e pelo castiçal, então logo na frente, mais à frente, você encontrava o altar do incenso, o incensário. Isso fala de oração e de adoração. E logo depois da cortina havia a arca, que era a presença de Deus ali. Era um local que quase ninguém tinha acesso. O pátio qualquer um podia chegar. Dentro da tenda, nem todo mundo. E atrás da cortina, só o sacerdote ou o sumo sacerdote uma única vez por ano. Mas quando Jesus Cristo morre, então é rasgado esse véu. Isso mostra que Jesus Cristo ele veio cumprir o que já estava previsto no Antigo Testamento, que a Bíblia diz que as coisas passadas, as coisas do Antigo Testamento eram sombras daquilo que haveria de vir. Jesus Cristo é a conclusão. Jesus Cristo é onde se completa, se conclui toda a justiça do Antigo Testamento. Então nós vemos aqui que era uma forma de Deus trazer o homem de volta para si. O homem é expulso do jardim porque pecou, porque desobedeceu. Mas agora Deus está trazendo uma forma do homem vir para dentro da arca, vir para dentro, para dentro da tenda, para aproximar de Deus. E quando Jesus Cristo é crucificado, acontece que o véu rasga de alto a baixo. Deus estava dizendo: agora sim, eu tenho comunhão com você. Eu relaciono com você, eu converso com você. Todos vocês agora podem ter acesso direto à minha presença, pode falar comigo. Só para a gente concluir aqui, eu quero mostrar 7 passos de Deus se aproximando do homem, ou da ação de Deus quando o homem se aproxima dele. Primeiro, vemos Deus vestindo Adão, cobrindo um pobre pecador em Gênesis 3:21. O segundo exemplo, vemos Enoque, Gênesis 5:24. Deus amou tanto Enoque a ponto de andar com ele. Enoque andou com Deus. Gênesis 18:17, Abraão foi chamado amigo de Deus.
Vemos, por exemplo, Gênesis 32:30, Deus vindo para abençoar Jacó. Ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Vemos, por exemplo, em Jó 42, quando Deus vem para mudar o cativeiro de Jó. Vemos em Atos 18, versículo 9 e 10, Deus animando, encorajando o apóstolo Paulo. E por último, vemos em Apocalipse, capítulo 1 e 17, Deus fortalecendo o apóstolo João na ilha de Pátimo, fortalecendo para que ele resistisse e concluísse a missão de escrever o livro do Apocalipse, o livro das revelações. Então Deus, ele sempre arruma um jeito, uma forma de aproximar do homem, mas é o homem que sempre se afasta de Deus. Eu quero dizer que talvez você se sinta sozinho, se sinta sozinha, como se Deus tivesse te desamparado, mas saiba, Deus está sempre procurando uma forma de aproximar de você. E a última e eficaz forma é Jesus Cristo morrendo e ressuscitando. É você fazendo parte do corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, os mortos forem ressuscitados, então acontecerá o casamento da igreja com Cristo. Agora faremos parte eternamente com Cristo. Sentaremos no trono, no trono de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. A igreja estará fazendo parte ali também para todo sempre. Veremos o seu rosto. Não precisaremos de luz, porque a glória de Deus iluminará. A cidade nem templo tem, porque Deus estará ali presente no futuro. Olha que coisa mais linda. Sinta-se abraçado por Deus, sinta-se amado por Deus, sinta-se protegido por Deus, por esse Deus que sempre procura um jeitinho de aproximar do homem, mas o homem sempre confunde e afasta cada vez mais de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que se porventura exista pessoas com um coração vazio, o Senhor possa entrar nesse coração e trazer paz, trazer alegria, trazer harmonia, que o Senhor possa reforçar essa vida, fortalecer como o Senhor fortaleceu João lá na ilha de Pátimo, que o Senhor possa trazer ânimo como trouxe para o apóstolo Paulo em Atos 18, restaura a vida e transforma cativeiros em nome de Jesus Cristo, como o Senhor fez com o poeta Jó, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoar vidas tanto quanto o Senhor abençoou a vida de Jacó. Deus, que o Senhor possa ser amigo, assim como foi amigo de Enoque, que o Senhor possa nos vestir com as vestes de santidade, com vestes de salvação, com vestes de justiça, que as nossas vestes sejam lavadas e remidas no sangue do Senhor, assim como o Senhor vestiu Adão lá no Éden. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Deus te abençoe e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.